dar um pouco o panorama deste ataque que aconteceu. Em primeiro lugar, a incursão por terra de Israel, né, é importante dizer, algo que não acontece há um bom tempo. Eu fazia o dever de casa aqui e isso aconteceu só lá em 2006, ou seja, não é algo que todo dia tem isso. As hostilidades ali na região são constantes, mas essa incursão é muito rara de acontecer. E depois essa resposta do Irã. Muita gente não pode até não entender, né? Mas por que o Irã que respondeu se o Hezbollah foi atacado? Porque o Hezbollah, ele é financiado pelo governo iraniano e tem ligações ali umbilicais entre Irã e Hezbollah. Então, o ataque a um é indiretamente ou diretamente um ataque também ao outro. Então, eu queria que você nos atualizasse como é que está a situação de momento e o que representa esse dia de hoje neste conflito no Oriente Médio. Esse ataque do Irã é uma retaliação, uma resposta ao assassinato do Hania, né, Ismail Hania, em Teherã, por ocasião da posse do presidente Pezeshkian. Então, o Israel fez um ataque contra o líder do Hamas. Depois, ele, né, semana passada, né, ele atacou o Hezbollah e assassinou o Nasrallah, né, o Yasser Nasrallah. Bem, essa é a resposta que estava sendo prevista, né, um ataque de mísseis, tendo em vista que eles ficam distantes, né, Israel e o Irã estão separados por 2.500 quilômetros, tem outros territórios, tem o Iraque, tem a Jordânia, né, estão muito longe. Então, um ataque de mísseis é mais do que previsto. Então, essa resposta foi uma resposta mais intensa do que o ataque de abril. Aí vem as especulações. Em abril, teria sido em torno de 200, 250 mísseis, né? Outros especulam em torno de 180. Agora, a especulação, os números são muito maiores, né? A especulação começa com 250 mísseis e vai até 450 mísseis. Na verdade, não foram só mísseis, mas um conjugado, né, de drones, cujo objetivo era saturar o Iron Dome. Não é Iron Dome, né? Vamos dizer o sistema de defesa aérea de Israel. Então ele saturou com os Shahed e depois ele lançou mísseis, né? Aí é também outra dúvida, né? Mísseis supersônicos, com certeza, e talvez mísseis hipersônicos. Isso também foi conjugado, foi mais ou menos organizado, mais ou menos porque não houve tanta coordenação assim entre Ricardo, drones. Por não? só nos esclarece, qual a diferença de mísseis supersônico e hipersônico? O supersônico, assim, grosso modo, a gente pode falar até Mach 5, né, Mach 4, Mach 5 é o hipersônico, é o supersônico. O hipersônico é acima de Mach 10. Né, ou seja, Maior poder de destruição, portanto. Não, maior velocidade. A destruição sim. é dada pela ogiva. Esses Entendi. mísseis, os mísseis, por exemplo, o Shahed, ele pode levar até 100 quilos de explosivo. Né? Esses mísseis mais potentes levam 150 quilos ou mais. E depende do tipo de explosivo, se leva TNT ou se leva tritonol. Aí depende, né? É interessantíssimo isso. Só continuando com você, muita gente disse que os mísseis do Irã chegaram em 15 minutos ao território israelense. Então, quer dizer, isso é para dizer que o Irã tem aumentado a sua tecnologia, seu poder bélico, e isso foi uma demonstração de força dessa potência regional, né? Ele já tinha feito isso em abril, né? O míssil hipersônico leva 8 minutos para chegar. O Shahed já leva mais um pouco, né? Leva bem mais. Aí essa é a diferença, né? Que entre um e o outro. Mas a questão toda é o tipo de resposta. Né? A questão toda é para onde ele dirigiu. Por exemplo, ele dirigiu, né, a bases aéreas vamos dizer assim, centros de poder. Né? Ele atacou o Mossad, né? Atacou bases israelenses, e esse ataque foi bem planejado. Eu diria que ele deu um salto de qualidade, principalmente por causa dos sistemas de orientação, provavelmente entregue pelos russos. Essa aliança não é à toa. Então, o míssil ficou muito mais preciso e os ataques feitos em grande número, vamos dizer assim, saturou um pouco saturou o Iron Dome, né, o sistema, os vários sistemas, Iron Dome, né, Davis Sling e o Arrow 3, então saturou esses mísseis, e por isso que nós vamos ver
nas próximas horas, provavelmente, aos poucos, Israel deve abrandar a censura e mostrar o nível de destruição dos ataques. Só para citar, eles atacaram Dimona, né? Atacaram Dimona e uma base perto, em Navantim, que é a base onde ficam os F-35 israelenses. Muito interessante, são questões mais técnicas, mais importantes para a gente entender. Pois não, Ranieri? Eu tinha uma dúvida, será que posso fazer uma pergunta para o Claro, professor? por favor. Uma curiosidade, ele estava explicando e eu tive uma curiosidade, porque o que eu acompanhei no noticiário internacional é que os Estados Unidos disse que o ataque não foi esse sucesso todo que eles estavam comemorando. Eu vi, inclusive, colegas jornalistas do Líbano comemorando o ataque nas redes sociais, né? Porque são libaneses, há muito tempo vivem esse confronto com o Israel, né? Tem todo esse histórico. Mas eu quero saber, na visão do professor, que é especialista nessa área militar, se realmente esse ataque foi um sucesso ou um fracasso, porque os Estados Unidos dizem que não foi um sucesso. Bem, os Estados Unidos e Israel vão dizer que é um fracasso, né? Que não foi bem assim, mas é aquele negócio, nenhum sistema de defesa aérea é invulnerável. Ele não vai captar 100%. Olha, para você ter uma ideia, se um sistema de defesa aérea abater 90% dos drones, mísseis lançados contra ele, é um sucesso do caramba. Então, vamos fazer uma conta baixa, né, aqui. Se eles lançaram 200 e 10% passou, foram 20 mísseis. Né? Que Israel conseguisse fazer, se superasse 95%. Mesmo no ataque de abril, mísseis chegaram a tocar o solo israelense. E existem imagens a esse respeito. Faz parte da guerra, né? Quem atacou está exagerando, né, com certeza, o seu sucesso, e quem sofreu o ataque está ali diminuindo, né, não digo fazendo pouco caso, mas dizendo que conseguiu abater. Lembro que os americanos estavam posicionados em vários países para tentar, né, abater os mísseis que estavam passando. Né? De fato, a Ranieri foi em cima do lance. Os Estados Unidos disseram que o bombardeio do Irã foi ineficaz e sem impactos para Israel. E o Irã diz que, inclusive, essa ameaça terminou por enquanto. É uma informação que chegou agorinha há pouco. Enfim, são várias as atualizações que vão chegando por lá. Muitas condenações aos ataques. O Conselho de Segurança da ONU marcou uma reunião de emergência. Agora, professor Riela, a dúvida que está na cabeça de todo mundo: qual é o perigo real deste conflito se escalar ainda mais com essas potências regionais entrando em atrito direto? Qual que é o cálculo que é feito neste momento? Lembrando que as vidas inocentes de civis estão sendo mortas aí aos milhares, né? Bom, o que a gente tem aqui? Nos últimos anos, esse aqui é um dos piores momentos, um dos momentos mais tensos que nós temos na relação entre Israel e o Irã. Né? Então, esse tensionamento começou em 1979, quando o monarca Shah Reza Pahlavi, que era pró-Ocidente, foi derrubado do governo iraniano, e aí vem uma figura muito conhecida do Ayatollah Khomeini. Então, o Estado iraniano, nos moldes atuais, se constituiu a partir de 1979 e de lá até agora, sempre com relações tensas com Israel. Mas o que a gente teve também durante esses anos todos? Os conflitos eram realizados entre esses dois estados de forma indireta. O Irã, ele arma grupos insurgentes, ou a gente pode chamar também de grupos terroristas, paraestatais. A gente pode usar qual denominação a gente queira. O Hezbollah, que é o maior deles, muito mencionado. Os grupos, que também os diversos grupos insurgentes no Iêmen. Lá na faixa de Gaza, também, nós temos alguns grupos que também são apoiados pelo Irã. O Irã apoia, arma, dá treinamento, financia diversos grupos para que, principalmente, tem outros objetivos, obviamente, regionais, mas basicamente para que se indisponham e ataquem Israel. Então, ali você tinha um conflito indireto, muito parecido com aqueles que a gente tinha nos moldes da Guerra Fria. Mas aí, a partir do momento que os ataques eles são organizados de Israel diretamente
contra o território iraniano e vice-versa, como a gente teve este ano recentemente e agora, aí sim os riscos mudam por completo, aí sim a gente tem uma grande chance de ter um conflito regional, de ter uma guerra conflagrada entre Irã e Israel. Então, o que eu acho que é interessante, né, aqui foi feita uma colocação que ajuda a gente a entender a situação e até mesmo a gente torcer um pouco para que as coisas, né, fiquem um pouco menos tensas. A partir do momento que o Irã diz que fez um grande feito ao atacar Israel, e Israel diz que não foi, assim mesmo como diz os Estados Unidos, isso aí serve talvez para a gente apaziguar um pouco. Por quê? O Irã, como foi muito atacado, teve inclusive lideranças suas assassinadas, né, por Israel, e todas essas tensões que a gente acompanhou, se ele consegue dizer à sua população que deu uma resposta forte com Israel, internamente, politicamente, ele também fica um pouco mais confortável, menos cobrado de dar uma resposta mais efetiva. E o contrário em Israel, ao dizer, não, o ataque não foi tudo isso, foi uma resposta de pequena escala. Porque enquanto não se resolva essa questão, pelo menos a de momento, de apaziguamento dessa resposta, que um fica dando contra-resposta para um para o outro, a gente fica num momento de tensão. Se esse momento de tensão não se resolver e a gente chegar àquilo que é indesejável e que tomara que a gente não chegue, que é essa guerra direta entre Irã e Israel, aí sim a gente vai ter um grande conflito entre potências regionais, Israel superior, mas o Irã não é desprezível, também tem um poder militar considerável, ou seja, você, independentemente de quem vença, traz um conflito de grandes dimensões para a região. Então, acho que se ficarem nessas respostas que não são tão fortes e que sirvam para satisfações e que se deixe de lado um conflito principal, pelo menos na urgência, isso pelo menos é útil. Importante dizer, né, professor Manuel Furriela, para quem está inteirado e quem não está tão inteirado, que as duas potências importantes ali do Oriente Médio neste cenário é Irã, grande potência, e Israel também, militarmente falando, né? Existe a Arábia Saudita, também importante, Isso. mas que não está envolvida, pelo menos agora, diretamente ali no foco desse conflito no Oriente Médio. O Irã, ele vive sob um regime teocrático, né? O líder é o Ayatollah Ali Khamenei, e esse líder, inclusive, sabe, não só ele, mas como a guarda revolucionária do Irã, que se escala muito o conflito no Oriente Médio, pode ter uma intervenção, por exemplo, dos Estados Unidos, que pode tentar desestabilizar o governo dos Ayatollah. Portanto, por isso que o Irã tem como um freio muito grande para atitudes mais contundentes contra Israel, é justamente esse temor de que isso desestabilize o país internamente. Então, o freio maior que tem é nesse sentido, é importante a gente observar todos esses movimentos.